Bem-vindas para mais uma aula. Sexta-feira, hoje é um assunto muito legal que muita gente tem dúvidas, dificuldades em entender e acaba deixando de utilizar ou deixando o bolo daquele jeito mesmo, porque dizem que é assim que tem que ficar quando a gente utiliza farinha de coco. E eu já vou antecipar para vocês, porque quem me segue aqui há mais tempo sabe que a farinha de coco é uma encrenca nos meus bolos. E não porque eu não sei utilizar, não. Porque realmente eu acredito que ela deixa residual e ela muda muito a textura das nossas massas. Mas ela, ao mesmo tempo, ela é perfeita para dar estrutura para os nossos bolos low carb e deixar a nossa massa fofinha na medida certa. Então, como eu falei para vocês, a farinha de coco, para quem trabalha com low carb, é paixão e ódio, né, ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que ela vem para nos auxiliar, ela também pode acabar com as nossas massas, né? Eu comparo muito essa farinha com a farinha de arroz dentro da confeitaria Fit, vocês já vão entender o porquê. Então, gente, sejam bem-vindas à nossa aulinha. Vivi, ainda bem que isso não sou eu. Eu não tenho problema com a farinha de coco, tá, gente? É realmente porque eu não gosto de utilizar. Então, até respondi um history que a gente utiliza a farinha de coco o mínimo possível, tá? Então, amo e odeio, é justamente isso, né? Que a gente tem que ter essa relação justamente com ela. Vamos falar em outras palavras, né? Vamos usar então outro termo para ficar um termo mais carinhoso com a nossa farinha de coco. A gente tem que tratá-la com respeito, porque realmente se a gente tratá-la mal, ela destrói as nossas massas de bolo. Então vamos tratar com respeito, com carinho a nossa farinha de coco, que aí sim e cautelosamente, né? Sempre com muito cuidado e atenção, porque realmente ela pode detonar as nossas massas. É uma das poucas farinhas que 1 a 2 gramas acabam com a massa, tá, gente? Sejam bem-vindas para nossa aula. Gente, vou pedir, né, ao vivo aqui para vocês, desculpa, mas eu tô com um problemão aqui com a internet, já faz, na verdade, meses, eu brinco, acho que parece que eu moro no meio, mais ou menos, eu moro num lugar aqui bem bacana, mas parece que eu moro no meio do mato, porque é uma dificuldade com a internet, chove e fica uma tristeza a internet, então já veio técnico tentar resolver, já mudamos, né, cabeamento e olha, é um problema, mas eu venho, tá? Hoje não consegui entrar no YouTube, o YouTube tá oscilando demais ainda, mas eu vim aqui com a internet do telefone que tá até então muito boa, tá? Mas eu não vou abandoná-las e também não vou abandonar aqui a minha missão de vir e esclarecer todas as dúvidas de vocês e vir ajudar sempre com o que eu posso ajudá-las a transformar aí as receitas de vocês em delícias, né, fit, low carb, na casa de vocês, como eu faço. E faturar com essas receitas, tá, gente? Porque entender dos ingredientes, entender, né, a farinha, né, a função dela, a composição dela, o que acontece dentro da massa de bolo, é sinônimo também de lucrar, de faturar com essas massas, por 2 motivos. Uma, que seus bolos vão ficar cada vez mais gostosos, né? Então você consegue tirar tudo de bom que essa farinha pode oferecer para o nosso mix, né? Que os nossos elementos aí se unirem e fazer uma massa de bolo muito gostosa. E também a gente está evitando desperdícios, né? Então a gente pode, antes de errar, consertar esse erro, fazendo alguns testes e entendendo, né, cautelosamente como a gente utiliza esse ingrediente. Então, a gente consegue evitar desperdícios, né? E economizar também, fazendo com que a gente lucre mais, deixando nossa massa, né? Valorizando nossa massa de bolo mais fofinha, mais gostosa e mais saborosa, tá? Então, vamos lá. Gente, o que seria... Eu tô aqui com o meu pote da minha farinha de coco, tá? O que seria esse ingrediente, né? Entre amores e ódios, que a gente precisa tratar com muito carinho, que é a nossa farinha de coco. A farinha de coco, hoje no mercado, vocês encontram com três tipos, né? E eu, gente, eu tô 2 semanas procurando aqui nas lojas de produtos naturais, eu não encontrei a farinha, mais a farinha escura. Quando eu comecei na confeitaria Fit, a gente só encontrava farinha escura de coco.
e era terrível para trabalhar, porque ela é muito fibrosa, né? Mas era com aquela farinha que eu aprendi a trabalhar. Até eu tenho uma receita de bolo de coco que é maravilhosa, é um pão de coco que é muito gostoso, que é com aquela farinha escura, né? Tenho também uma receita de Colomba Pascal, que a gente faz aquela farofinha por cima, né, da Colomba Pascal, também com essa farinha escura. Então, assim, não tem ingrediente ruim, né? Tem ingrediente que a gente não sabe utilizar, na verdade. Então, eu fui atrás dessa farinha, porque realmente eu não tô mais utilizando nela, porque quando a gente pensa em vender, em monetizar com as nossas massas de bolo, existem alguns ingredientes que não funcionam mais pra gente. Mas quando a gente fala, né, em construir receitas gostosas e saudáveis, são outros ingredientes que a gente pode estar agregando, né, nas nossas massas. Então, como a gente está falando hoje mais, né, na questão de tornar, né, lucrativo o nosso bolo, a gente realmente vai ficar com a farinha de coco branca, tá? E ainda eu lembro que antigamente, né, meses atrás, a gente tinha que especificar muito bem a farinha de coco, né, farinha clara, fina e branca, para que, né, a gente pedisse até para o fornecedor. E hoje, gente, ela vem muito fininha, ó, tá? Ela vem bem fininha, um pozinho mesmo, e ótimo, né, para as nossas massas de bolo. Então, a gente passa na peneira, não fica resíduo nenhum. E antes, a mesma farinha clara, farinha de coco clara, eu batia às vezes um pouquinho no liquidificador, porque como ela tem gordura, né, a gente não pode bater muito. Eu batia um pouquinho no liquidificador e passava pela peneira para ela ficar mais fininha. E foi um dos motivos que me inspirou a ir atrás de receitas que não utilizassem a farinha de coco. Porque a gente fica dependendo demais do ingrediente perfeito. Isso é terrível, tira toda a nossa autonomia e a gente perde completamente a segurança de fazer as massas de bolo. E eu sempre falo para vocês, né? Ter autonomia, segurança é sinônimo de ter lucro também e ter doces gostosos, né? Então, você precisa ter autonomia de escolher, de ter ingredientes bons o tempo inteiro e saber trabalhar com eles. Vocês precisam, né, a partir disso, ter segurança do que vocês estão fazendo. No momento que vocês entendem o que vocês estão fazendo, vocês têm segurança do resultado que vai ter, né? Do todo o método ali de preparo, do resultado final da massa do bolo de vocês. Então, a autonomia do que vocês estão fazendo, da segurança dos resultados, e isso, claro, significa, né, resulta em lucros, né, ou doces muito gostosos. Voltou, né, gente? Eu fui aos poucos trabalhando massas que não precisavam da farinha de coco, ou precisavam de uma quantidade muito pouco da farinha de coco. Fiz muitos testes. Teste com a farinha de coco escura, teste com a farinha de coco branca, teste com a farinha de coco clara, fina, né, e branca. Muitos testes. E sempre me incomodava aquele residual da farinha de coco, né? Então hoje, né, é mais difícil encontrar, mas existe a farinha de coco escura, que é feita daquela partezinha escurinha do coco, né, que fica em volta do coco. Então, nós temos ali a partezinha branquinha, a casca, e aí tem uma pelezinha em volta da partezinha branquinha. Então, a farinha escura, ela é feita com aquela partezinha, por isso que ela é mais escurinha. Mas ela é uma farinha excelente, ela é super gordurosa, gorduras boas, e ela tem muita fibra. Então, em questão de valor nutricional, é a melhor farinha que tem. Se você quer fazer um bolo super nutritivo de coco, você pode estar utilizando essa farinha com um mix, né? Que faça esse bolo ficar, né, mais fofinho e estruturado, porque apenas a farinha de coco não vai dar certo, tá? Agora, a farinha de coco clara, ela não é tão fininha assim como eu mostrei aqui a minha, tá? Então, é o segundo tipo de farinha que vocês têm. Encontram ainda essa, tá? Ela é mais granuladinha, então ela é mais fibrosa do que essa. E essa fininha é a que tem menos fibras, tá? Mas é a que a gente precisa para as massas dos bolos, tá? Aqui falando em bolos, né? Então, a farinha de coco mais escurinha, ela é ótima para cookie, ela é ótima para farofa, ela é ótima para massinha de torta, e ela é ótima para um bolo com especiarias, um bolo mais intenso, sabe? Um bolo com especiarias, um bolo de coco com canela, um bolo de coco com nozes, mas que tenha coco na receita, porque ela vai ficar um residual e vai ficar também essa textura, tá? Ela é bem fibrosa, certo?
A farinha de coco média, vamos dizer assim, a média, ela já não fica tanto sabor de coco, também não tem tanta gordura como a escura, mas ela ainda fica o residual e essa textura dentro da massa. Então, a gente tem que começar a trabalhar com bastante cautela, tá? E essa farinha mais fininha, por mais que ela é super fininha, ela em quantidades maiores, ela pode estragar a nossa receita. Eu comparo o uso dela com a nossa farinha de arroz. Por quê? Porque a farinha de arroz, ela não faz bolos gostosos sozinha. Ela é extremamente seca, vai ficar um bolo solado, pesado e esfarelento, né? Esfarelando. A farinha de coco vai fazer a mesma coisa nas nossas massas low carb. Ela vai ficar um bolo super pesado, super seco, né? Muitas vezes nem aglutina, porque ela não tem nada, né? Os ovos não bastam para aglutinar essa massa, então ela esfarela mesmo, tá? Então ela não trabalha sozinha. Então sempre quando... E agora ela tão branquinha assim, gente, parece uma farinha de arroz mesmo. Sempre lembram, tá? A farinha de coco é muito semelhante à farinha de arroz. Porém, ela retém muito mais líquidos do que por ser muito mais fibrosa, né? Eu tô falando só em questão de textura de bolo. Agora a gente falando em questão de fibras, ela tem muito mais fibras, né? Ela não, ela é aceita na low carb, ao contrário da farinha de arroz. Eu falei só em questão de textura de bolo, tá? Então, ela é um pouquíssimo carboidrato, ela é aceita na cetogênica, na low carb, por questões, né, de ter muita fibra e baixíssimo carboidrato, tá, gente? E gorduras boas. Então, a gente não consegue utilizar as quantidades que a gente utiliza numa massa de bolo, vamos dizer, para uma farinha principal, por exemplo. Dentro dos mix de farinha, a gente sempre vai ter uma farinha de estrutura, que seria a farinha principal, uma farinha que dá umidade ou fofura, né, ou volume, e uma farinha auxiliar, que eu chamo, que normalmente é uma farinha aglutinante. Então, a farinha de coco, ela nunca vai ser essa farinha principal, porque ela vai pesar na nossa massa, ela vai deixar esse residual, né, essa textura fibrosa dentro da nossa massa. Então, ela entra simplesmente para dar auxiliar um mix e dar estrutura para nossa massa. Então, ela vai entrar para uma massa que a gente perceba que as farinhas que a gente tem ali dentro do mix não conseguem dar a estrutura suficiente para essa massa de bolo. Então, a gente utiliza farinha de coco em pequenas quantidades para que essa massa ganhe estrutura e consiga crescer com volume sem afundar ou sem solar. Então, ela nunca será a farinha principal, mas ela sempre será uma farinha auxiliar, tá, gente? Essa é a nossa farinha de coco, tá? E aqui falo de todas, né? Então, pode ser a escura, pode ser... E aí, claro, vocês vão entender qual vocês querem trabalhar em questão de textura e sabor que eu expliquei para vocês da característica das três, né, que a gente tem hoje no mercado, certo? Dúvidas até aqui? Dúvidas até aqui? Gente, quando a gente fala só da farinha de coco nas nossas massas, existem algumas coisas que a gente não pode fazer com a farinha de coco. E eu vou relatar algumas para vocês, tá? Primeira, a farinha de coco, ela suga muito mais líquido do que as outras farinhas. Então, como eu falei para vocês, ela nunca vai entrar como farinha principal e nem sozinha na sua massa, tá? Outra coisa, não vou utilizar a farinha escura se eu quero uma massa de bolo sem residual de coco. Então, sempre vou optar por uma farinha mais clarinha e para a massa de bolo sem o residual do coco, tá? Também não vou utilizar a farinha escura para uma massa clara, né? Uma massa branca de baunilha low carb, vou estar utilizando a farinha escura, também não posso utilizar, certo, gente? E aí, uma coisa bem interessante que eu venho falar para vocês é sobre o teste da farinha de coco, né? O poder que ela tem de sugar, né? Absorver esses líquidos. Eu já vi muitos testes por aí
E o que eu enxergo desses testes é a gente ficar mais uma vez escravo do ingrediente, porque não é só a farinha de coco que tem essas mudanças, né? Eu já falei várias vezes para vocês, a gente trabalha com ingredientes naturais, então a própria farinha de amêndoas, a farinha de castanha de caju, a farinha de linhaça, a farinha de coco, são de sementes de frutas de oleaginosas. E a gente não tem, né, um padrão dessas farinhas como tem na farinha de trigo, a farinha de arroz lá no supermercado, né? Um padrão já que a gente compra de várias marcas e ela já vem, né, uma classificação dela. A gente não tem isso nas nossas farinhas fits, né, no caso da low carb, né, de frutas e sementes. Então a gente vai ter que aprender a entender cada ingrediente para não ficar inseguro na hora das nossas receitas. E existe um teste que a gente faz, mas se a gente tiver que toda vez que comprar uma farinha fazer ajuste numa receita, gente do céu, que trabalho, ainda mais quando a gente está falando em vender, em lucrar, em monetizar com essas massas. Então, assim, hoje eu vejo, né, as receitas com excelência, que realmente funciona, quando a gente não precisa depender desses testes. Ela funciona com 10 gramas de farinha de coco e o que vai alterar é um pouquinho da umidade, um pouquinho da textura, mas eu não perco a minha receita. E isso, os teus clientes que já te procuram por ser um ingrediente, um bolo, um produto artesanal, um produto natural, eles já sabem disso. Qualquer local que a gente vá consumir um produto artesanal, na embalagem, já vai estar descrito, né, que ele pode sofrer algumas alterações devido ser um produto artesanal. Então, assim, não precisam estar fazendo o teste, né, de absorção de líquidos ou o teste de gorduras a todo o momento. Saiba entender o seu ingrediente. Ai, Thalita, mas como é que eu vou fazer isso? Tendo uma receita certa e sabendo que a farinha de coco, por exemplo, nunca vai ser o ingrediente principal. Então, se você colocar ela como auxiliar da sua receita de bolo, ela vai entrar no final da receita e você pode observar a textura da sua massa durante, né, o método de preparo. Então, ali você já consegue perceber se na sua massa vai 20 ou 25 gramas, certo? Mas eu não posso ficar com uma variação 20, 60 gramas, por exemplo, não tem como. Agora, variar de 5 a 10 gramas, tudo bem, né? A gente precisa fazer, às vezes, tá indo e voltando, né? Mas vamos lá. Então, assim, gente, eu vou mostrar o teste aqui pra vocês de absorção da farinha de coco, mas eu vou deixar bem claro que eu não faço esse teste para as minhas receitas toda vez que eu vou colocar em prática. Eu fiz esses testes para desenvolver as minhas receitas e chegar num padrão. Então, assim, não é questão de olhômetro, mas sim de sensibilidade, de entender o que você está fazendo. Autonomia, segurança e doces deliciosos, tá? Então, isso eu vou falar muitas vezes para vocês, tá? O teste, ele é basicamente você colocar, né, a sua farinha, eu vou botar 30 gramas, tá? 30 gramas. Ô, filha, faz um favor pra mim. Só pega a água aqui, por favor. Obrigada. Então, aqui eu tenho 30 gramas da farinha de coco, a minha é fina, e vocês podem fazer o teste com as 13. Vocês vão ver que a absorção de água vai mudar bastante, tá? Eu queria fazer isso e realmente eu não encontrei as outras farinhas. E aí eu vou adicionando aos poucos a água aqui, ó. Eu botei 30 gramas, eu vou botar 30 gramas de água, tá? 30 gramas de água. E aí eu vou misturar. E vocês vão observar que vai ficar super extremamente seco, ó. Então, isso aqui significa que eu não posso, dentro da receita, trabalhar a quantidade de líquidos e de farinha um por um, tá? Porque a farinha de coco simplesmente sugou todos os líquidos e nem conseguiu dissolver ela toda. Então, eu vou colocar mais 30 gramas.
Seria 2 para 1, né? Ó, ainda não, tá, gente? E aqui com o tempo, cada vez ela suga mais os líquidos, tá? Ó, ainda não. Vocês conseguem ver, ó, farofinha geral, tá? Farofinha geral. Então, ela começa a ficar mais úmida, ó, eu aperto, ela fica, mas ela ainda tá bem farelenta, tá? Vou botar mais 30 gramas, então foi, agora vai dar 90, né? Mais 30 gramas, então aqui seria 3 para 1, né? Agora ela começa a formar bloquinhos, estão vendo? Ó. Mas ela ainda está extremamente seca. Ó, ela forma bloquinhos, mas ela ainda está seca. Então, 3 para 1 também é a quantidade errada para a gente estar utilizando essa farinha de coco, tá? Então, vou botar mais 30 gramas. R$120, né, gente? Ó, agora, gente, ela fica uma papinha, tá? Ó, ela fica uma papinha. Ela ainda tá aqui formando bloquinhos, mas se vocês passarem a colher aqui, ó, ela não fica mais... A colher, ela não fica mais esfarelando, ela fica como se fosse uma papinha. Só que assim, se eu deixar aqui ela no final da live, vocês vão ver que sugou completamente os líquidos, tá? Então, esse aqui seria um teste, ó, tá? Papinha, tá bom? Então, esse aqui seria um teste pra gente identificar a quantidade de líquidos que eu preciso para a quantidade de farinha de coco que eu quero utilizar. Então, nesse caso, a farinha de coco entraria 4, né? 1 para 4, 4 para 1. Então, para 4 porções do líquido, nesse caso 30 gramas, eu utilizo uma porção da farinha de coco. Seria a quantidade ideal. Mas, por que eu tô falando para vocês que esse teste vai variar demais? Porque vocês podem fazer esse teste com outras farinhas, com outras marcas, com o mesmo fornecedor que vocês têm no próximo mês, sempre vai ter uma variação da quantidade de líquidos, tá? Porque os nossos ingredientes são naturais e a gente precisa aprender a trabalhar com eles. Então, se toda vez que eu for utilizar e fazer uma massa de bolo low carb, eu ficar dependendo da insegurança se essa massa vai dar certo ou não, se o meu teste tá correto ou não, vai virar uma loucura na nossa cabeça, a gente vai querer fugir das receitas low carb, ou vai aceitar que as nossas massas de bolo são pesadas, são soladas, se a gente quiser estar trabalhando com a farinha de coco, tá? Então, o teste funciona? Funciona pra gente entender o nosso ingrediente. Então, se você quiser fazer esse teste, sempre que vocês comprarem uma farinha de coco nova, é muito bacana para vocês já terem cuidado no momento de adicionar ela dentro da massa de bolo. Mas não fiquem presas a esse teste, mas sim uma receita que tem um mix ideal de farinhas que não, né, te deixe inseguro na hora de executar essa massa, tá? Por isso que eu falei, ela não pode entrar sozinha. Ela não pode entrar muito fibrosa numa receita de bolo, ela tem que ser fininha, né, para a massa não ficar muito pesada, e ela não pode ser o nosso ingrediente principal, tá? Elas tem que ser sempre o nosso ingrediente acessório dentro do nosso mix de farinha, tá, gente? O ideal é que ela fique como molinha, ela vai ficar uma papinha, ó. Vocês podem ver que agora ela já sugou mais líquido, tá? Ela vai ficar uma papinha, sabe papinha de neném? Ela não fica líquida, ó, ela não escorre, ó. Ela não escorre, mas ela não esfarela. Eu passo aqui a colher, ó, ela fica toda juntinha, tá? Ela não tá esfarelando. Então, vocês não conseguem observar, né? Então, eu passando aqui no potinho, eu consigo escutar o barulhinho dos líquidos, tá? E ela fica juntinha.
mas ela não tá líquida, ó, tá? Ela fica uma papinha grossinha, tipo uma farinha láctea mais grossinha, sabe quando a gente... Eu não faço para as minhas filhas, mas eu comia quando eu era adolescente. Quando a gente faz a farinha láctea e deixa um tempo lá, mais ou menos assim. Certo, gente? Esse aqui é um teste que a gente pode fazer por curiosidade, para aprender, para entender as nossas farinhas, tá? E agora, Thalita, pelo amor de Deus, você falou tudo que não pode fazer, tudo de errado que vai acontecer na nossa massa com a farinha de coco, mas você disse que a farinha de coco é amor e ódio. Onde é que tá o amor, né? Porque a gente só falou que ela vai estragar nosso bolo, solar nosso bolo, deixar esfarelento. Cadê o amor por essa farinha de coco? Gente, o amor por essa farinha de coco é o valor nutricional que ela tem e o poder de dar estrutura para as nossas massas low carb, tá? Então, elas entram sim nas nossas massas com muito carinho e cautelosamente, tá? Então, como eu falei para vocês, qual é a maneira ideal? É que ela entre como uma farinha acessório. O que é uma farinha acessório? Ela vai entrar para um determinado objetivo, e nesse caso, estruturar a nossa massa. Então, a gente tem lá farinha principal, né, de estrutura, nossa farinha base, farinha de amêndoas. Eu tô dando um exemplo para vocês, tá? Farinha de amêndoas, ela é a que está em maior quantidade. Aí eu tenho a farinha de castanha de caju, né, que no caso eu colocaria farinha de castanha de caju para trazer um pouco mais de carboidrato para essa massa, para deixar ela mais fofinha e mais, né, mais macia também. E aí eu venho com a farinha de linhaça para trazer o poder aglutinante e auxiliar a manter os líquidos nessa massa de bolo, né? Equilibrar os líquidos. E a farinha de coco, ela entraria como um ingrediente acessório para estruturar essa massa. Para deixar, por exemplo, um bolo alto, mais firme, né? Com mais estrutura. Porque é isso que ela faz. Ela é uma farinha mais densa, ela é uma farinha pesada. Então, eu não posso utilizar ela como ingrediente principal, mas ela é excelente para entrar como uma farinha auxiliar no meu mix de farinha, certo, gente? Então, como eu falei para vocês, se quiser usar, usem com cautela, que ela é ótima. Se vocês puderem não utilizar, a minha indicação é não utilizar, certo? Por mais que ela tenha um valor baixo, né? Então, essa questão é muito excelente a gente estar utilizando, porque ela hoje a gente consegue comprar por um preço muito legal, né? Comparado às outras farinhas, farinha de oleaginosa, né? Por exemplo, que tá um absurdo de caro. Então, nessa questão, ela seria muito bacana se a gente conseguisse utilizar uma maior quantidade, tá? Mas, por exemplo, nas massas de cacau, a maioria das minhas receitas não vai farinha de coco. E quando vai a farinha de coco, sempre entre 10, no máximo 30 gramas, tá? A minha indicação é vocês nunca utilizarem para uma massa de 800, 900 gramas, peso total, mais de 40 gramas da farinha de coco, porque vai ficar seca, vai ficar pesada essa massa de vocês, tá? Tem um mix para compor, sim, essa massa aí vai funcionar muito bem, tá, gente? Então, né, ela é excelente, principalmente para as massas brancas, ela precisa entrar para dar estrutura para as nossas massas brancas e bolos mais altos, tá? Mais estruturados, certo? Nas massas de chocolate, a gente tem o cacau, a gente tem a farinha de linhaça, a gente tem a farinha de castanha de caju, que nos auxilia muito a dar estrutura. Já nas massas brancas, a gente não pode utilizar o cacau, a gente não tem como utilizar a farinha de castanha de caju, que também auxilia na estrutura. Então, a gente precisa de farinhas mais claras, né? Então, a gente precisa da farinha de amêndoas, da farinha de macadâmias, que é muito semelhante à farinha de amêndoas, e precisa da farinha de coco para trazer estrutura, tá? Então, até a farinha de linhaça, a gente quer uma farinha um bolo bem branquinho, a farinha de linhaça já ia interferir na cor do bolo, tá? Fiz um bolo ontem que foi apenas farinha de coco e coco ralado, ficou esfarelado. Agora, você já pode dar uma aula, se você tá aqui desde o início, o porquê esse bolo ficou esfarelando. Gente, anotem essa dica. Dentro da confeitaria fit, farinha não faz milagre. O que significa isso? Você precisa de um mix. Quando você tiver em uma receita apenas uma farinha, né, de coco, ou só farinha de amêndoas, ou só farinha de arroz,
não siga a receita, vai dar ruim. Vai dar ruim, você precisa de um mix perfeito para fazer esse bolo funcionar, certo? Dica para vocês. Dúvidas, gente? Nossa, tem tanta coisa para falar, tem que vir outro dia falar sobre a farinha de coco, né? Galera, farinha de coco, eu prefiro, não é a mesma coisa. Ah, deixa eu fazer um parênteses aqui para vocês. Resíduo de coco, farelo de coco, não é a mesma coisa que farinha de coco escura, farinha de coco clara, tá? Então, resíduo do coco é quase 100% só o bagaço, vamos falar assim, né? Que é o resíduo do coco, é o que sobra quando a gente faz o leite de coco. Então, ele não é a farinha. A farinha de coco é feita com o fruto inteiro, tá, gente? Então, não é a farinha de coco, certo? Então, a gente tem o resíduo de coco ou o farelo de coco, né? E tem as farinhas de coco, tá? Que são coisas diferentes, tá? E o coco ralado também não é farinha de coco, tá? Então, não adianta vocês baterem o coco ralado no liquidificador, que não tem a mesma função da farinha de coco, tá? São coisas diferentes, tá, gente? Então, vocês precisam prestar atenção nisso. Agora, em muitas massas, quando eu vou fazer um bolo de coco, eu prefiro estar utilizando o coco ralado do que a farinha de coco. Porque aí, como eu falei pra vocês, eu tô fazendo um bolo de coco, então eu quero esse sabor, então eu utilizo o coco ralado e a farinha de coco. Agora, eu não quero um bolo de chocolate com gosto de coco, só se eu for fazer um bolo prestígio, no caso. Eu não quero um bolo de canela com gosto de coco, só se eu for fazer um bolo de canela com coco. Entende? Então, quando eu comecei na confeitaria fit, eu lembro que eu fazia os bolos, né, em casa. Então, na verdade, foi quando eu entrei no estilo alimentar cetogênico, depois eu passei para o low carb, e eu já comecei a desenvolver muitas receitas, né, a partir do que eu estava aprendendo ali para os meus hábitos diários mesmo. E eu dava para o meu marido experimentar, e como eu já estava habituada com aquele sabor, ele olhava para mim e dizia: nossa, tá gostoso o bolo de coco? E eu disse: não, é bolo de chocolate. Aí eu fazia no outro dia o bolo de limão. Aí ele provava: nossa, que diferente, que gostoso, é bolo de coco? Eu disse: não, é bolo de limão. Então, assim, foram muitas coisas que foram me travando ali para trabalhar muito com a farinha de coco, tá? Então, imagina você vender um bolo pro teu cliente. Ah, eu tenho um bolo de chocolate low carb, eu tenho um bolo de canela low carb, eu tenho um bolo de coco low carb. E aí o teu cliente pede um de cada e no final das contas ele sente sempre o mesmo gosto. O residual do adoçante, porque não tem um mix equilibrado de adoçante, e aquele residual do coco, porque não tem um mix equilibrado de farinhas low carb. Ele vai comprar de novo? Não vai, gente. Ele experimentou todos os teus produtos e tem o mesmo sabor. Então vocês precisam entender essas diferenças e precisam entender, né, a função de cada ingrediente, né, a quantidade que a gente pode trabalhar. E o que eu falei, né? Trabalhar com cautela e tratar com carinho a farinha de coco, que aí sim ela vai nos dar todo o amor aí nas nossas massas, deixando as massas estruturadas, fofinhas e gostosas, tá? Tem um mix de farinhas para fazer todos os bolos? Fábio, eu vou te falar que tem um mix que aceita todas as massas de bolo, mas não existe um mix perfeito. Por quê? Tem um mix que a gente utiliza aqui, né? Você vai saber, porque eu sei que você estudou, que a gente chama de fórmula do padeiro. E essa fórmula do padeiro eu transformei na fórmula do padeiro da confeitaria fit. Então tem um mix perfeito, que a gente tem um mix de farinhas, né? Que a gente consegue trabalhar com todas as massas, mas não tem um mix perfeito, porque você precisa aprender a avaliar os seus ingredientes. Então, ele vai sempre variar de 5 a 10 gramas, né? Essas farinhas. Então, a gente precisa entender, né? A questão de gorduras dessas farinhas e a questão de fibras, né? E a absorção de líquidos. São 3 elementos que a gente precisa entender dentro das nossas farinhas fit para a gente conseguir criar um mix perfeito, certo, né? Gorduras, poder de absorção e quantidade de fibras. São 3 elementos que a gente precisa entender para construir um mix perfeito dentro das nossas massas fit low carb, tá? Então, existe um mix sim, mas não existe um mix perfeito. A gente tem um mix perfeito quando a gente aprende a utilizar todos esses ingredientes, tá bom?
respondido? Olha lá, gente, como já fica mais sequinho, tá? Mas ela fica mais sequinha, mas não volta a ficar esfarelando. Por isso que é a quantidade ideal de líquidos. Gente, resultado do nosso teste, 4:1. Foram 120 gramas de água para 30 gramas de farinha de coco. Faça esse teste na casa de vocês e depois me conta nos comentários como foi aí na sua casa. E se vocês tiverem os 3 tipos de farinha de coco, faz o teste, depois compartilha comigo também o resultado, né? Que é a farinha de coco escura, a farinha de coco branca média, a farinha de coco branca extra fina. Começa com 30 gramas e aí vai adicionando aos poucos. Eu quero saber o resultado que deu aí na sua casa. Depois compartilha comigo. Aqui, a minha foi a farinha de coco fina e a gente utilizou 4:1, 120 gramas de água para 30 gramas da farinha de coco. Faz e depois me conta como é que foi aí na sua casa, como é que ficou o resultado. Certo? Ah, obrigada, Fabi. Gente, mais dúvidas? Perguntinhas? Ah, gente, vou lembrar. Antes só achava escura, mas agora tá difícil de achar escura, porque realmente as pessoas pararam de consumir por não saber trabalhar com ela, tá? Como eu falei, ela é ótima para farofa, farinha de coco escura, ótima para farofa, para crumble, para crostinha, né? Fazer uma crostinha crocante ali em cima do bolo, para tortinha, para cookies, ela é excelente. Mas tem que saber trabalhar com essa farinha. Então, na verdade, eles foram retirando do mercado mesmo porque não vendia, né? Não vendia mais. Vou responder uma pergunta que eu recebi no direct, tá? Thalita, posso substituir a farinha de coco pela fibra de bambu? Não são ingredientes iguais, tá? Então não pode. Você vai fazer, né, o teste. Se eu não me engano, deixa eu lembrar, eu não utilizo a fibra de bambu, tá, gente? Uma é muito caro, então não vale a pena pra gente estar, né, monetizando. São ingredientes que não precisa, realmente não precisa, não faz falta dentro, principalmente de massas de bolo. A fibra de bambu, ela é mais utilizada para massas de pães, tá? Então, não utilizo nas massas de bolo. Já fiz muitos testes, eu gosto de conhecer todos os ingredientes, tá? Mas não é a mesma coisa. Normalmente a gente precisa, eu não sei exatamente, mas vou aqui chutar mais ou menos, tá? Eu acho que é para 55 gramas da 55 gramas da farinha de coco, a gente utiliza 10 gramas da fibra de bambu. Então é muita diferença, tá, gente? Não é a mesma coisa, não substitua. A fibra de bambu, ela tem outra função dentro da massa, não é de dar estrutura. Ela entra aí principalmente para agregar valor nutricional. Ela substituiria um psyllium, né? Alguma fibra desse tipo, tá? Mas nas massas de bolo ela não faz falta nenhuma, tá, gente? Não faz mesmo. Eu preciso agarrar no seu pé, mulher, então venha. Venha que você tem um potencial incrível, eu já sei disso. Venha que a gente tá junto, tá? Dúvida, gente? Certo, galera? Olha lá, gente. Se tudo der certo e se Deus quiser, vai ter tudo certo. Terça-feira, às 16 horas, a gente tá aqui de novo. E na sexta-feira eu trago uma receitinha que era para trazer, né, hoje para vocês. Mas como eu fiquei devendo essa aula da farinha de coco, então eu não queria deixar vocês sem essa aula, porque eu acho super interessante. Já estavam, né, eu estava recebendo muitas dúvidas sobre esse assunto também. Então, eu vou trazer na terça-feira mais um conteúdo muito bacana. Se vocês tiverem sugestões, gente, de conteúdos, dúvidas que vocês têm, o nosso direct está aberto. Eu deixo caixinha de pergunta todos os dias para vocês, tá? Então compartilhem com a gente. Eu tô aqui para auxiliar, para ensinar vocês a realmente, né, ver as receitas fit como lucro dentro da cozinha de vocês, transformar, né, esses momentos na cozinha, esse amor pela cozinha, pelo alimentar saudável em lucro para vocês também. Então, né, tem muita gente precisando, então se você já tem a vontade, já tem um dom de repente em fazer
não pense duas vezes, porque tem muita gente precisando e com certeza, né, também é a sua missão aí levar saúde, levar delícias gostosas sem culpa para mais pessoas, tá bom? Então, mandem aí sugestões, dúvidas, a gente anota tudo e aos poucos a gente vai trazendo isso como assunto de aulas gratuitas aqui para vocês, tá, gente? Obrigada a vocês por estarem aqui. Ótima sexta-feira e vou lá que eu tenho mais aulas para gravar para os meus alunos, super bacanas. E a gente volta na terça, mas a gente se encontra aí no feed, se encontra no history com mais coisas, tá? Vem cá, dá tchau, porque perguntaram de você antes aqui. Vem cá. Faz tempo que você não aparece, é? Faz tempo, ó, gente. Quem não conhece a minha mais velha, hoje ela tá aqui comigo. Perguntaram dela antes. Então tá, vou trazer as meninas para fazer mais aulas com vocês. No início elas apareciam de baixo. Olha, as meninas estão de compromisso por aqui, não consigo mais trazer essas danadinhas para fazer aula comigo. Manda um abraço. Alguém perguntou de você antes aqui, eu não lembro quem. Mas só diz oi, tô aqui. Vou estar de folga do treino hoje, porque as meninas maiores estão no campeonato, né? E as pequenas ficaram de folga hoje. Gente, muito obrigada, ótimo final de semana e a gente se vê.